Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Bom dia, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria. Israel de Freitas, com mais uma meditação da palavra do dia, o Evangelho. Hoje está no livro de João 5, João 16, do 5 ao 11. Hoje, nesse dia todo especial, 16, hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. Eu quero te convidar a fazer essa linda meditação da palavra de Deus. O que nós precisamos compreender nessa palavra de João 16, do 5 ao 11, Israel? Primeira coisa, nós estamos em preparação para o grande dia. Que grande dia é esse, Israel? O dia em que nasceu a igreja, o dia do cumprimento da profecia, da promessa de Jesus, quando disse aos discípulos: eu vou, mas eu enviarei para vós o Paráclito, o defensor, o protetor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Só que, entende, nós vivemos, a última festa que a igreja viveu foi a Páscoa. Se você contar do domingo de Páscoa ao domingo, dia 28 de maio, que é o dia de Pentecostes, vai dar exatamente 50 dias. Por isso o nome Pentecostes, 50. Mas por que, Israel? Porque desde a ressurreição de Jesus ali no dia da Páscoa, Jesus vai aparecendo para os discípulos e vai ficando ali no meio dos discípulos durante em torno de 40 dias. Ele apareceu para Madalena, ele apareceu para outros discípulos, para os discípulos de Emaús, para os 12 discípulos, depois para uma multidão maior. Só que chega o dia em que Jesus vai ao Pai. Só que quando Jesus fala que vai ao Pai, os discípulos ficam entristecidos. Por quê? Qual foi a primeira tristeza dos discípulos? Dia em que eles souberam que Jesus morreu. Gente, os discípulos não acreditavam que Jesus iria morrer. Eles não acreditavam nisso. Porque eles olhavam para Jesus como o próprio Deus. Como é que o Deus morre? E aí quando Jesus ressuscita, que eles voltam a ver com os olhos o Cristo, aí eles pensaram, então ele já morreu, ele já ressuscitou e ele nunca vai nos deixar, ele vai ficar para sempre no meio de nós. Só que eles não entendiam que esse meio de nós não era em corpo, não era com físico, mas em espírito. E aí Jesus diz aqui para eles, mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. Toda vez que Jesus falava que ia subir ao Pai, que ia os deixar, entre aspas, eles ficavam tristes. E aí Jesus diz assim, é bom para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá o defensor. Quem é esse defensor que Jesus está falando? Espírito Santo. Mas ele diz, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo 3 palavras. E aqui eu quero focar nessas 3 palavras. Qual a missão do Espírito Santo, além de nos encher, nos deixar repleto do seu poder, da sua força? Ele vem demonstrar o pecado, a justiça e o julgamento. Israel, por que o pecado? O pecado para aqueles que não acreditaram em Jesus. Então o Espírito Santo vem revelar verdadeiramente quem são aqueles que não acreditaram em Jesus e pelo fato de não acreditar em Jesus, se deixaram ser corrompido pelo pecado, conduzido pelo pecado. O Espírito Santo vai revelar isso. E eu quero dizer que esse tempo já chegou. E nós estamos vivendo isso. O pecado tem afastado homens e mulheres de Deus. O pecado tem destruído casamentos. O pecado tem destruído família, tem separado família, tem colocado pai contra mãe, contra filho, filho contra pai, esposo contra esposo, nação contra nação, tudo por causa desse pecado. E o Espírito revela isso. Segunda palavra, justiça.
A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não me vereis. É justo, Israel. Jesus para o Pai é justo. Sabe por quê? Porque o Pai, que é Deus, prometeu que Ele viria nessa terra, que Ele ia curar, que Ele ia salvar, Ele ia perdoar, Ele ia libertar, Ele ia levar pessoas à conversão, mas Ele ia morrer. Só que Ele não ia ficar no sepulcro, Ele ia ressuscitar e Ele ia voltar ao Pai. Isso é justiça de Deus para com Jesus. E a terceira palavra, o julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. A vinda do Espírito Santo também é para demonstrar que o inimigo de Deus já foi derrotado. E que ele não tem poder sobre a nossa vida, a não ser que nós entregamos o poder da nossa vida nas mãos deles. Mas se você não quer ter treta, se você não quer ter nada com o inimigo, nem relacionamento algum, acredite em Jesus. Faça a vontade de Jesus. Prepare o teu coração para o grande derramamento daqui em torno de 12 dias da vinda poderosa do Espírito Santo. Ele que vem para renovar as nossas vidas. Ele que vem para nos dar força, Ele que vem para nos dar coragem, para nos dar amor, para nos dar garra, vigor, para vencermos o mal. Então, é preparação para a grande festa da igreja, Pentecoste. Ali nasce a igreja. Ali nasce a igreja que vai levar a palavra de Deus até o fim dos tempos. Beijo no seu coração, abre seu coração e seja repleto do Espírito Santo. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.